Mas vamos falar sobre dinheiro? Quanto ganha Marina na América? Quanto ganha Marina na América? Vulgo eu. Fui fazer umas pesquisas e a ring light continua balançante. Fui fazer umas pesquisas aqui no canal e eu fiquei impressionada sobre o que outras pessoas estão falando a meu respeito. Ai. Pois bem, esses últimos dias, aqui nos Estados Unidos, tem me feito ficar bastante reflexiva sobre tudo que já falaram de mim, sobre mim, a meu respeito, pra mim. E eu fiquei chocada de verdade. Tem coisas acontecendo aí que não vou trazer a público agora, talvez mais lá na frente. Mas vamos falar sobre dinheiro? Vamos falar sobre quanto ganha eu, Marina na América. Mas antes de falar sobre valores atuais, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque as pessoas têm o péssimo hábito de acreditarem que as coisas acontecem do dia para a noite. Nunca foi do dia para a noite. E as pessoas têm um outro hábito de acreditarem no pote de ouro no final do arco-íris. Ela tem muito. Ela não tem nada. Vamos voltar um pouquinho. Lá atrás, em 2019, quando eu criei esse canal aqui, eu queria ficar rica. Isso é fato e eu nunca escondi de ninguém. Ninguém cria um canal no YouTube. Você que é criador de conteúdo, você que tem um canal que fica aí todos os dias imaginando o que você vai criar, o que você vai colocar para viralizar no mundo onde os virais ganharam os nossos corações. Não é verdade? Você que é criador de conteúdo simplesmente criou aqui um canal porque gosta de ficar conversando com outras pessoas? Mentira. Você criou o canal porque você quer ficar rico. Porque você viu outras pessoas fazendo e outras pessoas ficando ricas. É ou não é? Seja sincero comigo, fala do fundo do seu coração. Sem implicância besta, sem mimimi, nananana. É porque você quer ganhar dinheiro. Pois bem. Lá em 2019, quando eu criei meu canal, eu morava na casa do pé de manga, né? E naquele dia eu falei, eu vou ficar rica gravando vídeos. E eu comecei. No primeiro vídeo, meio que eu dei uma desanimada, porque eu postei, acho que deu umas 20 visualizações, sendo que na minha família tem mais de 20 pessoas. E aí, naquele momento, eu falei, eu acho que isso não é pra mim. Eu vou limpar a casa mesmo, porque eu acho que eu não vou ficar rica fazendo vídeo, não. E aí, eu postei o primeiro vídeo, aí eu dei um tempinho, aí eu postei outro, e aí eu fui vendo uma coisa, fui vendo outra, fui mudando a minha forma de aparecer aqui, fui aprendendo a falar, porque eu não nasci falando direto para as câmeras da forma que eu consigo falar hoje, né? E as coisas foram acontecendo, e aí eu comecei nas outras redes sociais também, aí eu comecei no Instagram, e aí eu cresci mais rápido lá do que aqui, e aí também fui pro Facebook, e aí eu descobri que esse mundo digital realmente muda vidas, e eu nunca escondi isso aqui. Eu sempre fui a pessoa que vinha aqui e mostrei mesmo que a internet mudou a minha vida. E sempre falei que ela pode mudar a sua também. E eu não tô vendendo curso. Eu tô falando a realidade do que acontece. Eu não sabia em 2019 como funcionava, mas eu tinha o desejo no meu coração de fazer acontecer. Então eu só fui. Eu fui fazendo, eu fui mostrando a minha realidade, a minha verdade. Detalhe, eu nunca criei um personagem. Vocês podem aí, falem o que quiserem a meu respeito. Mas vocês sabem quando eu tô brincando e quando eu tô falando sério. Vocês sabem quando eu uso um comentário para fazer um conteúdo baseado no que estão falando sobre a minha vida. Lá atrás, eu ainda não tinha toda essa maturidade e eu mostrava mais ali o meu dia a dia. Eu não conseguia esconder as minhas emoções, eu não conseguia fazer da forma que eu faço hoje. E mesmo assim, eu consegui monetizar esse canal aqui. Deixa eu ver como é que eu falo isso para que fique de uma forma clara de expressão para que vocês entendam.
a plataforma tem algumas regras, né, para que você consiga começar a fazer dinheiro. E aí você tem que ter algumas tantas horas de vídeo assistido. E quando eu comecei, aquilo ali para mim parecia algo impossível pelo olho humano. Mas eu sempre tive os olhos da fé e eu fui. E eu consegui monetizar o meu canal. Naquela época eu trabalhava na faxina e o dinheiro da faxina ele era fundamental para pagar as despesas da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Até que eu tive um encontro com uma pessoa e essa pessoa me incentivou a dedicar mais tempo às redes sociais. E eu troquei o certo pelo duvidoso. Naquela época eu tava fazendo assim, em média de 450, 480, 500 dólares por mês. Colocando meus vídeos aqui, eu colocava assim, no máximo 2 vídeos por semana, porque era o máximo que eu conseguia e aquilo ali desprendia assim uma energia surreal, porque para mim era muito difícil fazer um vídeo com mais de 9 minutos consecutivos, porque cada plataforma tem uma exigência. E aqui no YouTube, se você não sabe, eu vou te contar, os vídeos têm que ter pelo menos 8 minutos para que eles te gerem alguma renda, senão não dá. E naquela época era muito difícil para mim, mas eu sabia o que eu queria, eu sabia que dava certo, porque se deu para um monte de gente, por que que não vai dar para mim? Eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei. E aí monetizei meu vídeo, e aí quando eu ganhava 500 dólares por mês, que não pagava nem a prestação do meu carro, eu resolvi parar de trabalhar na faxina e vir 100% para o mundo digital. Eu confesso para vocês que 2 semanas depois que eu tomei essa iniciativa, eu entrei um pouco que em desespero. Me deu uma crise de verdade. E por que me deu essa crise? Porque eu troquei o certo pelo duvidoso. Eu não tinha mais a renda da limpeza das casas e 500 dólares por mês não pagava a minha despesa, né? Pelo menos não dava para que a gente tivesse o padrão de vida que a gente tinha, que não era luxuoso, só com o salário do meu marido na construção. Pois bem, eu digo para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu tive a oportunidade de aprender o que eu não sabia e de me dedicar, de verdade. E aí vieram os vídeos. À medida que eu ia crescendo, as pessoas começavam a fazer vídeos a meu respeito. Umas cacetando. Tá tudo certo. E outras fazendo vídeos como: quanto ganha Marina na América? E aí tem alguns vídeos que passaram bem perto. Tem outros que erraram muito feio. E uma coisa eu posso dizer para vocês: a curiosidade do ser humano faz com que ela crie coisas na cabeça dela que nunca existiram e nunca vão existir. Vocês já se perguntaram quanto eu ganho na internet nos dias de hoje? Porque os comentários a meu respeito são cada vez melhores, né? As pessoas, elas acham cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não posso ser hipócrita de falar que eu não ganho uma quantia razoável, porque seria mentira. A internet mudou a minha vida e eu ganho realmente uma quantia muito boa aqui. Essa quantia é fixa? Não, ela não é fixa, ela é variável, porque trabalhar na rede social é uma montanha-russa sem fim. Tem um dia que você tá lá no alto, outro dia você tá cá embaixo, no outro dia você tá no meio. E aí, se você tem a visão da casa pronta, que eu vivo falando aqui, você suporta o processo. Para você que tá aí do outro lado, que chegou nesse vídeo interessado em saber quanto de dinheiro eu faço por mês trabalhando na internet, porque talvez seja o seu sonho, eu vou te dar uma dica antes de revelar o que todo mundo quer saber. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, e eu tô falando isso baseado no que eu vejo a meu respeito. Todo mundo é capaz de conseguir absolutamente tudo que ele deseja na vida, se para isso ele tiver 2 coisas. A primeira de todas, inteligência emocional, e a segunda, dedicação. Ninguém
derruba uma pessoa dedicada. Aquela que levanta todos os dias com o mesmo sonho, seguindo o mesmo caminho para chegar no propósito que ela tem para a vida dela. E inteligência emocional, sabe por quê? Porque à medida que você começar a crescer, as pessoas vão tentar fazer de tudo para que você acredite que você não é nada e nem ninguém. Para que você acredite que você é aquela mulher doida que faz tudo para ter visualização e like. Porque virou um clichê, assim, sabe? Um slogan, pronto, uma frase. Faz tudo para conseguir like e visualização. Coitada, que louca. Nossa, de onde ela saiu? Tudo que ela fala é mentira. Se você tiver foco, souber quem você é e não desistir nunca e tiver disposto a simplesmente olhar e falar, essa pessoa tá falando sobre ela e não tá falando sobre mim, você é capaz de chegar em qualquer lugar que você quiser na sua vida. Quando eu comecei nas redes sociais, o meu objetivo era ser rica. Será que eu já fiquei? Será que eu consegui concluir o meu objetivo? Outra coisa, nem tudo deve ser contado, nem tudo deve ser falado. Uma coisa eu vou dizer pra vocês, muita gente acha que eu não tenho o que eu tenho. E muita gente acha que eu tenho muito mais do que nem eu imagino que talvez um dia eu possa ter. Outra coisa, eu sempre soube o que eu queria, mas eu nunca fiquei presa em empecilhos que não me deixassem avançar porque eu ainda não tinha o que eu ainda quero ter, o que eu ainda não tenho. Todas as vezes que você só faz o que faz só por dinheiro, só visando benefício próprio, deixa eu te falar, você vai se frustrar, porque dinheiro é energia, dinheiro é consequência, dinheiro é trabalho, dinheiro é plantio. O dinheiro vem na sua mão quando você descobre que quando você não quer tudo só para você, as coisas começam a vir para você. Eu já doei muito, eu já me dediquei muito. E quando eu tô falando em doar, não tô falando de doar dinheiro. Mesmo porque eu nunca tive milhões para poder sair distribuindo, sabe? Eu tô falando de doar bondade, de doar palavras, de doar conhecimento, de doar dedicação, de estar aqui todos os dias. Então, quando eu venho aqui fazer esse vídeo para você falando sobre quanto ganha Marina na América, é sobre quanto ganha financeiramente e quanto ganha como pessoa também de estar vindo aqui criar vídeo para vocês todos os dias. Muita gente pega todas as mensagens, muita gente olha só sobre, nossa, é uma palhaça de circo, nossa, ela atua muito bem, nossa, ela vai ter um programa da televisão, contrata ela, Rede Globo não, Record não, Rede TV, sabe, vocês criam cenários que viram energia. Já imaginou se acontece? Eu vou gostar, não vou mentir. Hoje, o que eu posso dizer para vocês do fundo do meu coração é o valor financeiro, valor monetário na internet, ele é variável, mas ele é capaz de fazer com que você tenha uma vida extremamente confortável e que você viva sonhos que talvez você não viveria se você não acreditasse na sua capacidade, no seu potencial, na sua força, no seu objetivo. A internet muda sim vidas, mudou a minha e a de várias pessoas que eu conheço e que eu não conheço e que eu só assisto e me inspiro. Então, esse vídeo não é sobre quanto eu ganho por mês, é sobre tudo que eu aprendi a meu respeito próprio, é sobre tudo que eu tive que vencer dentro de mim mesma, é sobre olhar para trás e ver desde o meu primeiro vídeo até esse vídeo que você está assistindo hoje, que as minhas palavras elas seguem sempre a mesma linha o tempo inteiro. Eu sempre acreditei no meu potencial. Eu sempre soube o que eu posso fazer pelo outro. E eu sempre soube que quando eu desejo o bem pro próximo, o bem volta para mim. Não é só sobre valor,
não é só sobre valor monetário, é sobre crescimento pessoal. Então, você que tá aí do outro lado, sabe, que se inspira, que não entende, que acha que é perder tempo, deixa eu falar uma coisa com você, quem tá fora do digital hoje tá desantenado de tudo que acontece ao seu redor. Empreendedorismo, a gente vê aqui. Então, se você não imagina que tudo isso pode acontecer com apenas um vídeo que você coloca na internet, procure se interessar pelo assunto. E mais uma vez, como num monte de vídeos que eu tenho trazido aqui ultimamente, o sol é para todos, mas a sombra é para quem é inteligente. Então, se inteirem dos assuntos. Quando você vê lá quanto ganha fulano de tal, procure entender por que fulano de tal tá ganhando aquilo. O que fulano fez para que ele pudesse chegar nesse valor? Quanto fulano teve que abrir mão para que ele pudesse criar algo de valor na vida de alguém? Porque quando você é criador de valores, a sua vida é valorosa também. Muito obrigada a todas as pessoas que estão criando vídeos fantasiosos com meu nome, fazendo várias teorias que nunca existiram. Tem uma senhora aí que nossa, ela sonha comigo, ela dorme e acorda falando no meu nome, ela fala coisas horríveis a meu respeito, que até eu fico horrorizada, que eu falo, gente, de onde ela tirou isso? Mas ela já percebeu que falar sobre mim chama a atenção de pessoas na página dela. Então, uma outra dica para você que tá querendo começar a ganhar dinheiro na internet: comece a sua história sobre você. Não comece a sua história falando mal de outras pessoas, sabe por quê? Porque isso vai falar só sobre as outras pessoas. E quando você não tiver mais o que falar sobre alguém, você não vai ter mais nada para falar, porque você não se identifica. Você não tem você. Então, se você tem o sonho de ser um criador de conteúdo, de viver da internet, é possível. Siga seu sonho sendo você. Não se inspire na vida de outros para falar mal dele, para tentar crescer em cima de falácias maldosas que você cria. Porque quando você não tiver mais o outro para falar, você vai falar de quem? Se você não tem nada para falar sobre você. Um beijo no seu coração. Se gostou desse vídeo, compartilha. Se chegou aqui agora, se inscreva nesse canal. Nós temos uma meta a ser batida até o dia 30 de março, o dia em que eu renasço, o dia do novo na minha vida, o dia em que eu volto pro meu país que tanto sinto saudades. E para de falar que eu falo mal do Brasil, porque se você voltar nos meus vídeos, eu nunca falei, sabe por quê? Porque eu sempre soube que eu voltaria para aí. Ai, gente, felicidade é o meu sobrenome, independente do que tenham falado. Um beijo no seu coração. Ai, tá até uma coceira na nuca. Um beijo no seu coração. Seja a sua melhor versão todos os dias. Fale bem das pessoas. A gente nunca perde por isso, sabe? E se não tem nada de bom pra falar, fala não. Fala não. Queira sonhar mesmo, queira ter mesmo, baseado em você, não no outro. Um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Lembre-se sempre, você é capaz de absolutamente tudo que você acredita e corre atrás para fazer. Acredita e vai, porque vai dar certo.